Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de desenvolvimento de software para a web. E na aula passada a gente fez uma pequena introdução, né, sobre o Node.js, falou um pouquinho da história dele. E agora, nessa segunda aula, a gente vai continuar nessa parte introdutória da disciplina, né, desse módulo chamado Node.js. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bibliotecas que estão disponíveis, né? Quais são algumas bibliotecas principais e qual a funcionalidade essa biblioteca provê para você utilizar dentro do Node.js, né? Então você utiliza o gerenciador de pacotes NPM, né? É um gerenciador de pacotes da linguagem JavaScript, e você utiliza ele para fazer a instalação, né, o download dessas bibliotecas que você vai utilizar dentro do seu projeto Node.js, né? Então, atualmente você tem aí mais de 1 milhão de pacotes, né, de bibliotecas disponíveis para uso gratuito, né? Você só precisa saber o nome da biblioteca, né, e utilizar lá o comando npm install e o nome da biblioteca, né? Então é super prático, tá? Uma principal, né, que a gente vai utilizar nos nossos exemplos é a biblioteca Express, né? O Express ele é um gerenciador de requisições web, né? Então com ele você consegue definir rotas, né, da sua aplicação. Por exemplo, você tem o seu site.com.br/alunos ou /cadastro alunos. Então essas rotas URL do seu site, você define de forma bastante facilitada com o Express, usando aí uma ou duas linhas de código, você cria uma rota, tá? Então é super prático, pessoal, você utilizar essa biblioteca, tá? Outra biblioteca bastante utilizada é o Mongoose, né? O Mongoose é uma interface de comunicação com o banco de dados Mongo, né? Então você consegue acessar de forma bastante facilitada o Mongo, com algumas poucas linhas de código. Você faz login no banco de dados, cadastra ou resgata dados, né? Utilizando sempre uma parte de objetos. Você cadastra objetos, você resgata objetos, diferentemente do banco de dados relacional, né? Você também tem a biblioteca Sequelize, né? Sequelize é uma interface para bancos de dados relacionais, né? Então, enquanto o MongoDB é um banco de dados orientado a documentos, a gente tem os bancos de dados relacionais, que são os que a gente já está mais acostumado, né? Que são utilizados aí há muitos anos já. Então, exemplos de banco de dados relacionais é o MySQL, né, o PostgreSQL, o SQLite, dentre diversos outros aí. Então, com essa bibliotecazinha aqui, você consegue também acessar de forma facilitada um banco de dados relacional utilizando essa interface, essa biblioteca do SQLite. Outra bastante utilizada também é o Handlebars, né? O Handlebars ele lhe ajuda na estruturação e lógica da aplicação. Então ele lhe ajuda a reduzir código, né? Você consegue criar uma estrutura padronizada utilizando menos código, né? Você automatiza o processo de criação dessa estrutura, né? De gerenciamento e etc. Também é bastante interessante, a gente vai ver alguns exemplos com ela depois, tá? E além disso, você tem diversas outras bibliotecas aí, né? Na casa do mais de 1 milhão de pacotes disponíveis para uso gratuito, tá? Então vocês podem ter acesso aí a essa lista. Você coloca lá no Google, bibliotecas disponíveis NPM, você vai ver lá uma lista, e também tem um site oficial, né, que está no Node lá, que diz quais são as bibliotecas que são suportadas, tá? Essas são as figuras, né, os ícones daquelas bibliotecas, né? Então o Express é só Node.js Express, o Handlebars é esse bigodezinho aqui, né? Essa biblioteca ela é a evolução de uma outra biblioteca que se chamava Mustache, se eu não me engano, né? Que Mustache é esse bigode aqui maiorzinho, né? Aí você tem o Mongoose, né? E tem o Sequelize também, tá? E agora, como é que você faz para instalar o Node.js, né? Eu já entendi como é que ele funciona basicamente, eu quero utilizar, quero ver ele funcionando, né? Então você vai lá no site lá do oficial do Node.js, né? nodejs.org, e lá você faz o download do instalador, instala de forma bem facinha, né? No Windows, só clicando avançar, avançar, avançar. E depois que está instalado, para você testar, né? Se ele pedir para reiniciar, você reinicia o Windows, se não, você já abre diretamente, né, a linha de comando, utilizando lá o CMD do Windows, né?
você digita node-v, né? Então ele vai imprimir a versão que está instalada, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Ó, você vem aqui, ó, aperta o símbolo do Windows, aí você vem em executar, né? Tem um run aqui, né? Clicou aqui, você digita aqui cmd, né? Aí ele vai abrir o prompt de comando, ou então você digita diretamente aqui cmd, ele já mostra o prompt de comando, né? Então aqui dentro do prompt de comando, você vai digitar node-v, né? Aqui no meu eu já instalei, tá? Então aqui node-v ele vai mostrar qual é a versão que está instalada na minha máquina, tá? Se você não tiver instalado, ele vai dizer que o comando não foi encontrado, certo? Pronto, feito isso, você instalou e testou, né? Então o Node ele já está apto a ser utilizado na sua máquina, tá? E também, pessoal, cuidado que durante a programação é difícil você identificar onde você está utilizando JavaScript puro e onde você está utilizando Node.js, tá? Então o Node.js ele torna alguns comandos do JavaScript, né, em outros, então você tem essa sobreposição aí de alguns comandos. Isso pode gerar uma certa confusão, tá? Mas nada muito diferente, tá? É basicamente relacionado à sintaxe da linguagem, certo? E como é que você faz para executar um sisteminha que você criou utilizando Node.js, né? É mais simples ainda, né? Você simplesmente vai lá na linha de comando e vai digitar Node e o nome do seu arquivo, né, JavaScript. Pronto, somente isso. Feito isso, você já está rodando, né, o seu arquivo JavaScript. E se você implementar um servidor web, o seu servidor web já vai estar disponível para ser acessado, tá? Somente com esse comandozinho aí. E para você parar, você digita, né, Ctrl mais C e ele vai encerrar a execução daquele comando, tá? Então aqui no prompt de comando, depois que você estiver executando, deixa eu ver se eu consigo executar um aqui. Então aqui dentro eu tenho o meu site aqui, né? Eu vou digitar node meusite.js. Pronto, e aí o meu sistema ele já está rodando, pessoal. Vejam que aqui ó, ele não voltou para a linha de comando. Aqui ele já está executando o meu servidor aqui nesse localhost na porta 8081, tá? Já está rodando o meu servidor. E para você cancelar, você aperta Ctrl C, né? E ele encerra, ele mata esse processo que foi aberto aqui, né? Lembram que o Node ele só cria um único processo, né? Então se você mata esse processo, você matou a aplicação. Outra forma de você executar é utilizando o e-comercial aqui na frente. Se você fizer isso, você perde a referência a essa criação e o seu servidor ele fica rodando aí em background, você não tem mais acesso a ele pela linha de comando. Aí você teria que fechar ele lá pelo gerenciador de tarefas, tá? Então geralmente usem assim que aí você tem acesso à referência ao processo, você consegue cancelar quando você quiser, tá? Se ele for rodar de forma contínua, né, em produção, por exemplo, você dá esse comando aí e ele starta de forma independente, tá? E quando você aperta o Ctrl C, né, ele chama lá o método process.exit, né, dentro do sistema operacional e ele vai encerrar esse processo para você, tá bom? Isso aqui é um exemplo de um servidor, pessoal. Vejam como é simples. Somente com esse código aqui, eu já starto o meu servidor web e ele já está rodando, tá? Então, o primeiro passo é copiem esse código em um arquivo .js, né? Como eu já lembrei a vocês, não copiem dos slides, copiar e colar diretamente, porque sempre vai algum caractere lixo, né? Vai algum espaço indesejado que não fica visível para você e ele não consegue interpretar de forma correta o seu código, tá? Então sempre digitando, tá? Vão olhando o código aqui, digitando lá num arquivo separado, no bloco de notas ou no VS Code ou em outra ideia da sua preferência, mas nunca copiem e colhem, porque sempre dá erro, principalmente na transferência das aspas também, tá? É um bocado de probleminha aí. Então, feito isso, você copiou esse código lá no seu arquivo, né? Eu já fiz isso aqui, tá? Aqui na minha página JavaScript. Eu tenho aqui o meu site. Deixa eu abrir com o VS Code. E aqui tem exatamente aquele código que está lá nos slides, tá? Que é exatamente aquele código que está lá nos slides dentro de um arquivo .js, certo? Feito isso, né, você vai executar utilizando o node, nome do arquivo, né, como eu fiz aqui anteriormente, nesse mesmo comando, ó, node meusite.js, né?
executei aqui e vejam que ó, o meu servidor ele já está executando, né, nesse local aqui. Esse texto, pessoal, fui eu que coloquei aqui, tá? Eu disse, ó, o meu servidor está rodando e eu coloquei aqui o hostname, que eu defini aqui dentro do código, e a porta que eu também defini dentro do código, tá? Você pode pegar esses valores por parâmetro também, ou você define no código, fica a seu critério, tá? E feito isso, vamos tentar acessar aqui esse servidor, né? Então, eu vou abrir aqui o meu Firefox, localhost, qual é a porta? 8081. Pronto, ó. Hello World, né? Que é o que o meu código aqui imprime, tá? Vou botar aqui, ó, Olá Mundo. Olá pessoal, né? Vou salvar aqui, ó. Continua Hello World, né? Por quê? Porque eu não restartei o meu servidor aqui, né? Ele está rodando uma versão antiga do meu JavaScript, certo? Então eu vou encerrar apertando Ctrl C e vou executar novamente. E quando eu voltar aqui, ó, tá vendo? Ó, ele alterou a string aqui que é passada para o meu cliente, tá? Outra coisa, pessoal, atenção ao uso do require HTTP, tá? Que eu coloquei aqui. O require ele é utilizado para você fazer a importação de módulos, né? De módulos, de bibliotecas e etc. Então você utiliza essa palavrinha reservada, o require, e passa dentro aqui dos parâmetros o nome dessa biblioteca ou módulo que você quer importar, certo? Além disso, o método create server, né? Ele cria um novo servidor HTTP e retorna a referência, que é o que a gente faz aqui, ó. Então, o create server ele está dentro dessa variável HTTP, que por sua vez faz uma referência a essa biblioteca, a esse módulo aqui que se chama HTTP também, tá? O servidor ele é definido para ficar ouvindo na porta especificada e no hostname definido, não é isso? Ou seja, ele vai ficar escutando aqui no localhost, né, que é a minha máquina local, e utilizando essa porta aqui, tá? Lembrando que, pessoal, sempre utilizem números de portas maiores do que 5 ou 6 mil, porque assim vocês evitam conflito com os processos do sistema operacional, tá? Tem algumas portas que são reservadas, se eu não me engano, é até 1024, são reservadas para o sistema operacional, ou seja, são exclusivas, você não pode utilizá-las em hipótese alguma. E de mais ou menos 1000, 1000 e pouquinho até umas 4000, são as portas que geralmente são utilizadas por aplicativos padrões, né? Como o navegador web, proxy, FTP e etc. Também é uma boa prática você utilizar portas maiores, né? Com valores maiores, que aí você evita conflito com algum processo que já está utilizando essa porta, tá? Então, quanto maior você utilizar o número aqui, menor a chance de você ter um conflito aí com alguma porta já em uso no sistema, certo? E quando o servidor está pronto, né, a função de callback ela é acionada, informando ao programador que o servidor está escutando naquela porta, né, ou seja, ele já está funcional, né, pronto para ser acessado. E quando a nova requisição ela é recebida, o evento request ele é acionado, né, provendo dois objetos. Uma requisição do tipo request, né, que é o objeto HTTP incoming message, e uma mensagem response, né, que é o objeto HTTP Server Response, certo? Isso tudo acontece, pessoal, nesse pequeno códigozinho aqui, tá? Mais na frente a gente vai ver nos exemplos práticos a sintaxe, tá? Por que isso é feito dessa forma, tá? Então, isso aqui são os parâmetros que são passados para esse método aqui. Veja que a gente está fazendo uso da Iron Function, né? Que a gente falou lá no JavaScript, né? Que é a função em tipo de flecha, né? Função anônima, né? E aqui dentro dela a gente define nessa variável status code, né, para 200, que é um protocolo aí do HTTP, onde 200 é que foi executado com sucesso, né? Define um header para aquele conteúdo e a gente envia uma string para ser exibida no lado do cliente, né? A gente envia aqui a mensagem Olá Mundo em um string normal, né, sem ser HTML, e ela é convertida e adicionada lá no navegador, certo? Aqui a gente define o server.listen, né? Ou seja, a gente disse que o servidor que a gente vai criar ele vai estar escutando nessa porta e nesse hostname, e depois que ele conseguir executar esse método com sucesso, ele vai executar o que está aqui na frente, né? Que é o console.log, vai dizer que o servidor está executando
nesse hostname, nessa porta. Como eu falei nesse instante, o status code igual a 200, a variável status code ela é definida para 200, indicando que a resposta foi bem executada, né? Isso é uma propriedade do protocolo HTTP, você tem valores lá definidos para sucesso e para erro. E você também deve fazer uso de padrões do tipo variável valor, né? Por exemplo, aqui eu estou dizendo, estou setando o cabeçalho lá da minha página HTML, né, o setHeader. Eu estou dizendo que a variável, né, o atributo content type vai receber o valor text/plain, né? A gente viu que a gente define isso aqui lá no nosso HTML, mas você também pode fazer isso em tempo de execução utilizando o JavaScript, certo? Então, o atributo content type ele vai receber o valor text/plain, né? E essa variável content type recebe esse valor. E depois disso a gente envia essa string lá para ser impressa na tela do cliente. E como é que eu faço para pegar argumentos de entrada, né? Ou seja, eu vou invocar lá o meu Node.js e eu quero passar o atributo, por exemplo, a porta do meu servidor. Eu quero especificar isso por um parâmetro de entrada. Então você pode acessar nessa palavrinha reservada aqui o process.argv, né, de argumentos, ponto .foreach, né, ou seja, ele vai percorrer todos os atributos que foram inseridos, você não precisa se preocupar com o index. E aqui você vai receber dois parâmetros, né, que é o valor e o index, né? E aí você vai imprimir que o index, né, é mais igual ao valor, né? Então você vai concatenar essa string aqui e ele vai imprimir isso, tá? Vamos fazer esse testezinho aqui. Vou criar aqui, vou utilizar dentro desse meu site mesmo, né? Aí eu já pego os argumentos da porta, por exemplo, como eu estava falando. Então, aqui eu estou definindo a porta, né? E depois disso eu vou pegar o valor e eu vou sobrescrever essa variável porta, certo? Então eu vou utilizar aqui o process.argv. Vejam que ele já completa para mim, né? O VS Code. Aí ponto .foreach, né? Aí abre um parênteses e dentro desse parênteses eu vou ter aqui, né, a invocação das variáveis, que vai ser o val, né, de value e o index. Aí aqui eu vou fazer a iron function, né? E vou abrir e fechar chave, certo? Feito isso, eu vou dizer aqui console.log argumento que eu recebi, né? Vou imprimir aqui os argumentos que eu recebi primeiro, tá? Então eu vou imprimir index aqui, né? Mais isso aqui para separar e agora o valor. Tá? Isso aqui fecha aqui. E aqui eu tenho console.log arg.slice2, né? Vamos colocar aqui fora antes do listing, né? process.arg.slice2. Então vamos executar aqui de novo o nosso servidor. Vou cancelar ele, vou executar de novo. Vejam, ó, que o argumento 0 é o endereço do Node, né? Ou seja, é onde o Node tá executando. O atributo 1 vai ser o endereço ao arquivo que eu estou executando, tá? E quando eu quiser passar algum parâmetro, né? Eu vou passar assim, eu vou passar primeiro meu nome, né? Vejam, ó, que aqui quando eu utilizo esse método .slice, eu já pego, né, ó, diretamente o elemento 2, né? Porque o elemento 0 e o 1 são esses que são por padrão, né? Que é o endereço do Node, o endereço do arquivo que você está executando e o parâmetro 2 em seguida é os que você passa por parâmetro, tá? Vou parar de novo, vou passar aqui o meu nome, meu sobrenome e a porta que eu quero executar. Vejam aqui, tudo é impresso aqui, tá? Utilizando esse método aqui. Então eu vou passar aqui a porta, né? Então vou apagar isso aqui. E aqui deixa eu voltar aqui, deixa eu usar o for each mesmo.
No for eu vou pegar todos. Vamos ver aqui o que é que esse método slice faz. Vamos ver aqui a definição dele. Retorna a seção de um array. Então você tem que passar o início e o fim, né? Então se eu quiser só o parâmetro 2, vou passar 2,2 aqui, ele vai retornar somente o parâmetro que eu estou passando no meu código, né? Vamos testar aqui. Eu apaguei o for each, salvei. Ele não mostrou o parâmetrozinho. Vamos ver aqui, deixa eu botar aqui 3. Então é porque ele tem que começar no 2 e terminar no 3. Então tem que ter um intervalo de pelo menos 1, né? Então eu vou utilizar isso aqui para pegar a minha porta, né? Então eu vou dizer que a porta ela vai receber esse valor aqui, né? Que é o primeiro parâmetro que vai ser passado. Vou fazer melhor, eu vou colocar aqui isso aqui, ó. Eu vou ver se isso aqui é nulo, né? Se isso aqui for diferente de nulo, aí eu defino que a porta é igual a isso aqui. Porque aí se isso aqui for nulo, aí eu utilizo minha porta padrão, né? E assim o meu servidor não quebra, né? Então vou cancelar aqui, não vou passar nenhum parâmetro, né? Ou seja, ele é para rodar na porta padrão. Argumento value. Vamos ver quais outros atributos tem aqui. Arg0 aqui. Vamos ver o que é que ele faz. Acho que ele já pega o primeiro parâmetro por padrão, né? Vamos testar aqui ele. Console.log argumento 0. Ver se fica mais simples o código, né? O argumento 0 é node, né? Então vamos ver se ele pega o argumento 3. Vamos ver, será que existe? É undefined, né? Tem que pegar daquela forma mesmo, utilizando o slice. Enfim, vamos deixar isso para depois, pessoal, para não complicar esse exemplo, tá? Então essa é a forma que você consegue pegar parâmetros, tá? Não vou complicar aqui mais, senão vai acabar tirando o foco aqui da parte do serviço, tá? Você também pode criar e exportar módulos, tá? Por exemplo, se você quiser reutilizar um módulo, um objeto de uma classe em outra, você pode exportar de duas formas. Aqui você definiu uma variável, né, chamada car, que tem dois atributos, né, o brand e o model. E aqui você chama o módulo.exports igual a car, né, ou seja, dentro desse arquivo aqui, onde esse código está inserido, você vai exportar tudo isso e vai chamar ele de car, né? E quando você for utilizar, você chama, né, o require, né, que a gente falou que é para importar módulos ou bibliotecas. Aí você chama o ponto barra car, né, ou seja, ele vai pegar essa exportação aqui. Você pode acessar diretamente os objetos, os atributos desse objeto, certo? Aqui você está exportando os atributos de um objeto. E nessa outra forma aqui você está exportando o objeto inteiro, né? Por exemplo, quando você bota exports.car e passa os atributos, você está exportando tudo isso aqui, né? O carro e os seus atributos. E para você acessar, você utiliza o require items, né? Ou seja, items é o nome do arquivo onde isso aqui está salvo, né? Onde esse código está salvo. E para você acessar, você chama o items, né? Que foi o que você referenciou aqui a esse arquivo JavaScript, itens.car. Aí você vai ter acesso ao objeto, aí você poderia utilizar itens.car.brand ou itens.car.model, tá? Você consegue acessar os atributos, você consegue modularizar melhor o seu código utilizando essa abordagem.